Glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Eu tenho aqui nessa noite agradável de sábado 4 textos bíblicos para a nossa meditação que Deus colocou no meu coração nessa noite. Textos que vêm de encontro às nossas vidas, com a intenção de nos exortar, nos edificar, nos corrigir, para que nós possamos viver uma vida plena e reta diante de Deus. Muitos dizem que Deus ele é bom, que Deus ele é amor. E é verdade, Deus ele é amor. Tanto que ele prova o seu amor dando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, por nós na cruz do Calvário, fazendo com que ele viesse a esta terra, padecesse e fosse crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia Deus o ressuscita dentre os mortos, trazendo-nos então a graça da salvação. E quando nós nos deparamos com textos bíblicos que nos ensinam como devemos andar na face dessa terra, como nós devemos proceder, são textos que vêm confrontando a nós mesmos. Jesus mesmo diz que aquele que quer seguir ele, que quer vir após ele, tem que tomar a cada dia negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz, para depois segui-lo. Então não podemos seguir Jesus, não podemos ali ter a falta de entendimento de dizer que seguimos Jesus se nós não negamos a nós mesmos, se nós não tomamos a cada dia a nossa cruz, porque negar a nós mesmos é a parte mais difícil do Evangelho. Quando o Evangelho vem de encontro às nossas vidas, de encontro às nossas vontades, muitas vezes eu me deparei comigo mesmo, com coisas que eu queria fazer, que não achava mal algum fazer, mas que Deus, através da sua palavra, por intermédio de seus princípios, dizia: não faz, porque isto é abominável diante dos meus olhos. E temos que ter o conhecimento e a ciência, irmãos e irmãs, que quando Deus diz não, é porque é não. A Bíblia diz que somos filhos de Deus. E se somos filhos, nós também temos que entender que temos que obedecer ao nosso Pai, que é Deus. E Ele, como Pai, Ele vai nos amar, mas também como Pai, vai nos dizer não e corrigir. Muitos dizem: não, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também diz não. Tanto que isso é provado nos seus mandamentos. Ele diz: não adulterarás, não roubarás, não terá outros deuses além de mim. Está ali nos 10 mandamentos, né? E é pregado, é anunciado. E por que fizemos? Por que ele diz assim: não adulterarás, e muitos adulteram? Por que ele diz: não roubarás, e muitos roubam? Não darás falso testemunho, e por que muitos dão? Então, quer dizer que Deus ele também diz não. E diz não também para os seus servos, para os seus filhos e para as suas filhas. E é bíblico. Ele disse não para Adão, quando criou Adão no Éden junto com sua mulher. Adão e Eva no Éden, ele diz: olha, não comerás do fruto. Se comerás, morrerás. Então Deus já disse não desde o princípio à sua criação. Ele disse para Davi: não tirarei a espada de dentro da tua casa enquanto tu não te arrepender. Ele disse não para Davi, um homem considerado segundo o coração dele. Ele disse não para Moisés: olha, tu não vai entrar na terra prometida. Ponto. E eles tiveram que aceitar o não de Deus e ver que o não de Deus era para trazê-los para perto de Deus. Deus disse não para Jesus, o Deus que se fez carne. Ele diz: não afastarei o cálice de ti. Tu vai ter que morrer, tu vai ter que ser crucificado, tu vai ter que verter o teu sangue, mas ao terceiro dia eu vou te ressuscitar. E vou te dar poder,
Vou te dar autoridade. Vou te fazer mais do que os anjos. Então, Deus, Ele tem os seus meios de corrigir os seus filhos. O primeiro texto que eu venho de encontro a nossas vidas nesta noite é o Salmos de número 1. Primeiro Salmos encontrado na Bíblia. Eu quero ler com os irmãos Salmo 1. Amém? Glória a Deus, louvado é o santo nome do nosso Senhor Jesus. O primeiro Salmos de número 1. Glória a Deus. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fez será bem sucedido. Olha o que a palavra de Deus vem de encontro às nossas vidas. E o último versículo desse salmo é mais tremendo. Olha só o que ele diz, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha e como o vento que dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Olha que salmo. É Deus mostrando como um homem bem-sucedido ele vive. Um homem bem-sucedido, ele não anda no conselho de qualquer um. Uma pessoa que tem um caráter, que tem um princípio, que tem uma mente, entendeu? Uma mente que capaz de não ser influenciada, ele não anda sobre o conselho de pessoas erradas. Ele vai andar o quê? Nos conselhos de pessoas que têm uma sabedoria vinda de Deus. Irmãos, não podemos ser nécios no entendimento, não podemos ser faltos do entendimento. Bem-aventurado é o homem que anda na lei do Senhor. É Deus já mostrando que o homem bem-sucedido, um homem feliz, que é próspero em seus caminhos, ele vai andar na lei do Senhor, ele vai meditar na sua lei. O que é a lei do Senhor? A lei é o quê? Palavra de Deus. Bíblia. Não existe homem de Deus se ele não ter palavra, se ele não ter Bíblia. Não podemos dizer que aceitamos Jesus se não andamos de acordo com a Bíblia. Não existe mulher de Deus dizer que serve a Deus se ela não tem Bíblia. Não adianta uma igreja dizer que é a igreja de Deus se ela não tem Bíblia, porque Bíblia é palavra de Deus, Bíblia é lei do Senhor, Bíblia são conjuntos de princípios dados por Deus para ensinar o seu povo a caminhar nesta terra. Bíblia. Então, não existe outro caminho, não existe outro Deus. E é Deus dizendo que não tem. O perverso, ele não vai prevalecer. Quem é que vai prevalecer? Aqueles que são justos, que andam em justiça, que andam em verdade. E qual é a verdade que nós conhecemos e que nós pregamos e que nós defendemos? A verdade é que temos um Deus lá no céu, que Ele ouve as orações, que Ele tudo vê, Ele tudo ouve, está presente em todo lugar. Nós somos criacionistas, nós cremos num Deus que criou todas as coisas e que criou as suas leis para que nós venhamos a andar nelas e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para nós sermos bem-aventurados. Ser próspero não quer dizer ser rico. Muitos confundem prosperidade com riqueza.
Só que temos que entender uma coisa: prosperidade, ela não te afasta de Deus, agora a riqueza sim. Olha só que tremendo, olha bem. Prosperidade, ela não te afasta de Deus. Antes, faz com que tu reconheça que tudo que tem é de Deus. Ele que te deu. Agora, riqueza, ela pode te corromper. Olha o que Jesus diz, que o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, ela é a raiz de todos os males. Agora, um homem que ele é próspero em seus caminhos, que ele é essa árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo ele dá o fruto, ele é um homem próspero, mas que tem sabedoria. Ele não anda segundo o conselho de ímpio, ele vai no conselho daquilo que ele leu e que ele entendeu, daquilo que Deus deu para ele através da palavra. E tudo que ele fazer, ele vai ser bem sucedido. Por quê? Porque ele tem sobre ele uma palavra, e não é qualquer palavra, é palavra de Deus. E quando é palavra, e quando tem palavra de Deus, Deus se responsabiliza pela sua palavra, porque ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então nós temos que entender que Deus, ele age ao favor daqueles que andam segundo a sua palavra. Glória a Deus. No Salmo 106, versículo 1, o salmista diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Deus, ele é tremendo, irmãos. Deus, ele é grandioso. Porque ele, eu vou dizer uma coisa, eu vou ser bem mais profundo aqui nessa noite. Deus, ele ama você. O que ele não gosta é o pecado que você tem. Parece ser duro de ouvir. Deus, ele é bom. Deus, ele é amor. Mas a sua misericórdia dura para sempre. Deus, ele te ama. Deus, ele ama você do jeito que você é. Mas o que ele não suporta é o pecado que você faz. O pecado que está em você. Aquela coisinha errada que muitas vezes fizemos e jogamos para baixo do tapete, que não falamos para ninguém, nem mesmo para ele com nossos lábios pedindo misericórdia. Mas ele sabe, porque Deus, ele vê. Deus, ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele sabe de tudo que nós fizemos, irmãos. E sabe, no versículo 6 do Salmo 1 ele diz: o Senhor conhece o caminho do justo. Ele sabe o proceder do justo. Mas ele também sabe o proceder e o caminho do ímpio. Porque o ímpio é aquele tipo de pessoa que peca e sabe que está errado, mas continua fazendo errado. Não busca a misericórdia daquele que muitas vezes diz que é bom, que é amor. Sabe que é errado, mas continua vivendo no erro. E eu vou dizer uma coisa para vocês nessa noite. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E você tem que entender que pecado e Deus não combinam. Se tem uma coisa que separa a relação do homem e Deus, são os nossos pecados. São os nossos pecados que nos separam de Deus. Mas, para isso se manifestou o Filho de Deus. Para romper as barreiras que nos impediam de chegar até Ele. E pedir misericórdia pelos nossos pecados, pelos nossos erros, irmãos. Todos nós pecamos, eu também peco.
Os pastores da igreja pecam, porque todos estamos ainda num corpo corruptível. Ninguém é perfeito. Mas é possível sim, meus amados, viver uma vida em santidade, viver uma vida totalmente regrada com Deus. Muitos dizem assim, quer ser santo. Não, não é ser santo. A Bíblia diz, sede santos como vosso Pai Celestial é santo. Santo não é uma pessoa perfeita. Santo é uma pessoa que tem um caminho reto diante de Deus. É uma pessoa que anda em santidade. E o que é santidade? É separação, é renúncia daquilo que eu considero impuro, mal e profano. Aquilo que me traz, aleluia, coisas ruins, para viver uma vida de comprometimento e devoção a Deus. Isso é santidade. Isso é santidade. Não podemos enterrar isso. Muitos não querem mais andar em santidade dentro da igreja. Mas só que santidade é um nível de concentração total para Deus. Porque Deus, ele diz que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de mim, acima da minha esposa, acima de nossos filhos, acima de nossa igreja. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Isso mostra o quê? Uma verticalidade da cruz. Os primeiros 2 mandamentos mostram que temos que ter, primeiro, um amor a Deus e o segundo, amor ao próximo. Não diz amor a Deus e depois amor a mim mesmo. Ele não diz amar a mim mesmo, depois a Deus e depois ao próximo. Não, ele diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tem diferença. Parece duro o que eu estou falando aqui nessa noite, mas não é. São princípios de vida que Deus nos deu para nós vivermos bem e sermos bem-sucedidos. Agora eu te pergunto, por que muitas pessoas sofrem hoje? Por causa de Deus? Deus é o culpado de seus sofrimentos? Não, meus queridos. Deus não é culpado de seus sofrimentos. Os sofrimentos são as consequências de nossas más escolhas. Quando escolhemos mal, vivemos mal. Vivemos mal. Porque não nos esforçamos. Não nos esforçamos para fazer coisas boas. Não nos esforçamos para termos bons hábitos. Não nos esforçamos mais para buscar a Deus. Queridos, tem um outro texto que diz assim: buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Vai chegar o dia em que a igreja será tirada desta terra e que vai ter fome e sede, e não vai ser de água e nem de comida, vai ser de ouvir a palavra de Deus. Hoje muitos reclamam dos crentes, das igrejas, dizendo que igreja é isso, que igreja é aquilo, que crente é isso, que crente é aquilo. Mas quando todas essas coisas que os crentes hoje estão pregando e que nós insistimos em pregar porque é a nossa fé, vir à tona e acontecer e se concretizar o que está escrito na Bíblia, porque vai se concretizar, muitos vão dizer assim: por que eu não ouvi aquele irmão? Por que eu não ouvi aquela irmã? Por que eu não aceitei aquele convite para ir na igreja quando me convidaram para ir?
Não vai ter. E mesmo Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele ainda deu uma terceira chance para o homem. Que depois do arrebatamento da igreja, só quem der o seu sangue, a sua vida por amor a Jesus, perdeu o pescocinho, por amor a Jesus, a Deus, vai ser salvo. Hoje é pela graça. Hoje, a única coisa que você precisa fazer é aceitar Jesus e frequentar a igreja mais próxima de sua casa. Uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal, uma igreja que crê na criação, que crê no batismo nas águas, no batismo no Espírito. Pessoas que vão te impulsionar para a presença de Deus. Corta os ímpios da tua vida. Larga essas más amizades que não te trazem bem algum. Larga. Abandona. Se até hoje a tua vida ainda não deu certo trilhando o caminho que você está, por que continuar trilhando esse caminho? Por que continuar sofrendo? Por que continuar nesse vale de sequidão? Se diante de você nesta noite tem uma porta aberta, que Deus abriu, para que você entre. O caminho é apertado, é cheio de pedra, é cheio de espinho, é cheio de dificuldade, mas esse caminho vai te levar à vida eterna, a uma vida de alegria e gozo eterno com Deus no lugar que Ele tem preparado para nós. Porque a vida, ela é como um sopro. É a Bíblia que diz que a nossa vida é como um sopro. Assim como nascemos, logo morremos. E depois? Que a vida vai ser eterna. Aonde você quer passar a eternidade? Aonde você quer passar o resto de sua vida depois da morte? Você quer passar com Deus no paraíso? Ou longe dele, no inferno? Deus não criou inferno. Eu vou voltar a dizer isso, eu já voltei num dos meus vídeos e já falei. Deus, ele não te condena por aquilo. Presta atenção. Deus, ele não te condena por aquilo que tu não sabe, que tu não pratica. Ele é justo. Mas naquele dia ele vai abrir o livro. E o livro das obras. E o que tu vai ter que apresentar para Deus? Isso serve para os crentes também. O que vai ter para apresentar para Deus nesses livros? Quais são as obras? Quais são as atitudes? E ele vai ler o livro. E se as obras forem boas, o galardão vai ser bom. Mas se as obras forem más, queridos, Deus, ele não te condena por aquilo que tu não sabe que pratica, mas ele te condena por aquilo que tu sabe e não pratica. E muitos hoje, Deus não tem por inocente. Deus não tem culpado por inocente. A justiça de Deus, ela é justa. Ele não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. É culpado, vai ser tratado como culpado, julgado como culpado. Agora, inocente vai ser tratado como inocente e vai ser inocentado. Deus, ele é justo. E eu pergunto, aonde você quer passar a eternidade? No Salmos 1, Deus está dando a receita. Quer ser bem-aventurado aqui na terra? Quer ser um homem de fé abençoado aqui na face desta terra? Tenha o teu prazer
na lei do Senhor. Medita na palavra dele dia e noite, bota ela na tua vida, segue os seus princípios e tu vai ver que Deus vai te abençoar ricamente na face desta terra. Tu vai ter prosperidade. Prosperidade não é acumular riqueza. Prosperidade é você viver bem. Isso é prosperidade. Muitos falam que prosperidade é ter grandes contas gordas, uma casa, uma mansão, uma grande fazenda. Beleza. Mas o meu Jesus, ele ensinou assim, que nós temos que acumular a nossa riqueza no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não rói. Então o que ele estava querendo nos dizer? Que a nossa riqueza tem que estar lá em cima. E que aqui embaixo nós temos que agradecer a Deus por termos tudo o que nós precisamos para sobreviver. Porque somos peregrinos nesta terra. Passamos o quê? 40, 50, 80, no máximo 100 anos nesta terra. Muitos não chegam aos 18. Por causa dos escarnecedores, daqueles que escarnecem, que riem do Evangelho, aqueles ímpios que, em vez de impulsionar a pessoa a ir para um caminho do bem, impulsionam a pessoa para o caminho do mal. Irmãos, o mundo jaz do maligno. No mundo, ninguém ama ninguém. No mundo, ninguém é amigo de ninguém. No mundo, você vale o que você tem. Se você não tem, você não vale nada. Então, meu querido, corra para o outro lado. Porque o outro lado, o que você tem. Se você não tem, ele continua te amando do mesmo jeito. Então, é essa palavra, que eu quero deixar um último versículo que diz assim, Eclesiastes capítulo 12, 13 e 14, que diz assim, que de tudo que se tem ouvido, de tudo que se tem escutado, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam elas boas, quer sejam más. Olha aqui que o livro de Eclesiastes, olha o que Salomão nos traz nesta noite. Salomão, ele escreveu os livros, e quando chega perto de sua morte, ele escreve o livro de Eclesiastes, inspirado pelo Espírito Santo. E no seu último capítulo, os primeiros versículos, ele começa dizendo esta palavra: que de tudo que se tem ouvido, ou seja, de tudo que ele ouviu, de tudo que ele fez, de tudo que ele passou na vida dele, o resultado, o resumo de tudo é simples: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quem teme a Deus e guarda os seus mandamentos está andando num caminho reto. Por quê? É o dever de todo homem fazer estas coisas. Fazendo estas coisas, naquele dia, quando ele trazer à vista as obras, você ter boas obras, boas ações, de acordo com a palavra de Deus. E eu torno a dizer, eu não consigo acreditar que uma pessoa que aceita Jesus, ela não muda o seu caminho. Qualquer dia desse, nos próximos vídeos, eu vou trazer o meu testemunho do que Deus fez na minha vida. E eu creio que se Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa quando ela quer realmente mudar o rumo da sua história. Deus abençoe as suas vidas em nome de Jesus.